Vamos lá, pessoal. Semana importante pra gente, Semana da Juventude. Nós estamos com o time todo aqui, o secretário da Educação, da Cultura, Direitos Humanos, Trabalho, Relações Especiais, Planejamento, nosso governador de Esporte, Juventude, subprefeito, Inovação e Tecnologia, para poder mostrar o quanto é importante esse tema para a cidade. Tem dois temas fundamentais que a gente está tratando aqui, a Semana das Juventudes e também a cidade Unicef, que foi escolhido aqui a cidade de Tiradentes. Mas eu queria aproveitar as duas Aline, vocês imaginam, eu tenho duas secretárias, a do Trabalho e a da Cultura, as duas Aline, eu tenho duas Alines, mas também tenho Soninha Francine, tenho muita gente. Mas eu queria poder aqui, como elas já falaram bastante sobre a questão da semana, fazer rapidamente com vocês uma reflexão que eu acho que é fundamental. Como vocês sabem, eu vim da periferia e isso faz uma diferença muito grande, porque quando você está na periferia, estuda em escola pública, usa o serviço de saúde público, tudo é muito mais duro para a gente poder vencer, para a gente poder superar. E essa cidade é uma cidade muito bacana. Isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Tem algumas questões que a gente está trabalhando muito. Esse trabalho que a Unicef está fazendo com a gente, Tainara, que é fundamental para a gente poder ter aqui os indicativos da cidade de Tiradentes e assim poder definir as questões das políticas públicas. Essa semana aqui é muito bacana, todas essas atividades, mas também é uma semana muito importante para a gente escuta de vocês daquilo que a gente precisa se dedicar com mais atenção. Tem alguns índices que a gente está conseguindo desenvolver bem positivo. Por exemplo, na cidade a gente conseguiu diminuir em 54% a gravidez das meninas de 14 anos para baixo, que é bem legal, uma ação que foi desenvolvida na área da saúde para poder tratar esse tema de uma forma bem transparente, bem clara. Tem uma questão fundamental que hoje a gente já não tem mais nenhuma criança fora da creche, a gente tem creche para todas as crianças na cidade. Naquela época, em 2013 e 2014, tinha 80 mil crianças fora da creche, então foi um grande avanço. Mas vocês vão falar assim, Ricardo, está tudo resolvido? Zero, lógico que não. Tem muita coisa para a gente desenvolver e trabalhar. E uma das questões principais que a gente está trabalhando bastante é a questão das oportunidades da geração de empregos. Nós tivemos aqui no ano passado um indicador bastante positivo, pessoal. Nós tivemos na nossa cidade, a cidade de São Paulo, 336 mil empregos formais criados aqui. Esse dado sozinho não representa quase que nada, mas quando a gente faz a comparação com a segunda colocada, que foi a cidade do Rio de Janeiro, aí você consegue ter uma ideia do quanto a gente avançou. O Rio de Janeiro, que é a segunda colocada, gerou 82 mil empregos. Então, São Paulo, 336 mil empregos formais, o Rio, 82 mil. O Rio tem metade da população de São Paulo, mas nós crescemos 4 vezes mais. Isso quer dizer que o problema está resolvido? Obviamente que não. Nós temos 800 mil pessoas desempregadas em São Paulo, que representa 11% da população ativa. Mas tem um dado muito pior desse cenário, que é o público jovem de 18 a 24, que representa 30% de desempregados. Então a gente tem um desafio gigante para poder ir vencer nessas questões. E aí tem uma série de políticas públicas que a gente está desenvolvendo, desburocratização, redução de impostos. Pode parecer um papo chato, mas é importante que eu tenha essa oportunidade aqui da gente poder dialogar um pouquinho e a gente poder entender e pensar a cidade na forma de gestão e de administração. Por exemplo, a gente fez a redução de ISS. Fala, nossa, que papo louco, o que é isso? Os impostos daquelas atividades de intermediação de serviço, de entrega, por exemplo, de iFood, 99, Uber, a prefeitura cobrava 5% de ISS do imposto, para 2%. Todas as atividades de audiovisual eram 5%, reduziu para 2%. Nós não fizemos aumento de IPTU, ou seja, tem uma série de ações que a gente foi desenvolvendo para poder atrair empresas para cá e para as que já estavam aqui, que elas pudessem permanecer. A 99 e a Uber, por exemplo, estavam em São Paulo e no ano passado mudaram para Osasco. E aí a gente fez essa redução de impostos, elas estão retornando.
Por que eu estou falando isso? Porque tem um conjunto de ações que a gente precisa desenvolver, de cuidar desde a criança não ter falta de creche, de poder fazer ações para poder gerar oportunidade de geração de emprego e renda, de poder ter as ações na área da educação e da saúde. Tem muita gente aqui da ETEC, e uma coisa bacana é que o Rodrigo Garcia, que tem nos ajudado muito nesse trabalho conjunto da Prefeitura e com o Estado, para a gente poder desenvolver as políticas públicas, fez uma grande ampliação do trabalho das ETECs e das FATECs, enquanto a gente vai cuidando ali da parte de creche do ensino médio fundamental, e o Estado cuidando do ensino médio, e a gente ainda tem um pouco do ensino médio na Prefeitura, em torno de 2.500 alunos. Mas é muito importante a gente poder estar aqui, o prefeito, o governador, os secretários, estar com vocês, escutar, passar essa semana, e a gente poder ter aqui a oportunidade de diálogo, de que as ações são desenvolvidas baseado nas necessidades que a gente precisa, porque o que cada um da gente quer, na verdade, é que a gente possa ter oportunidade, que a gente possa ter uma cidade que respeita as pessoas, uma cidade da diversidade, uma cidade que tem uma ação muito forte contra o racismo, e a gente teve no ano passado a primeira Expo Internacional da Consciência Negra, foi fantástico, né? Uma inovação da cidade. A gente começa agora nesse mês uma campanha nos ônibus, vocês vão ver nos ônibus nossos, que são mais de 14 mil ônibus na cidade, com ilustrações e que fazem uma campanha contra o racismo. A Soninha falou muito bem aqui de todas as atividades que a gente desenvolve para poder combater qualquer tipo de preconceito. E é assim que a gente vai desenvolvendo a nossa cidade, com uma administração que vai cuidando das coisas. Nós tínhamos, por exemplo, acho que é um dado importante para passar para vocês, nós tínhamos até 2017 só 3 UPAs na cidade inteira. Hoje temos 23. Inclusive eu inaugurei, poucos meses atrás, a UPA aqui da cidade de Tiradentes. Nós tínhamos desde a fundação da cidade até 2020, 20 hospitais, hoje temos 30. E aí tem agora a questão do programa Mãe Paulistana, que é um programa muito bacana, que cuida das mamães que estão grávidas para poder fazer o pré-natal nas 470 UBS. Ou seja, gente, é um conjunto de coisas que é preciso ser feitos na área da saúde, da educação, da assistência, de infraestrutura, e são vocês que, né, hoje estão aqui, amanhã vão estar no nosso lugar. Eu fico olhando para vocês assim, tão novinhos, fico meio que passando um filme na minha cabeça, lá na minha escola, Cissa, e lá na minha quebrada, no Parque Santo Antônio, e pensando, Parque Santo Antônio, e fico pensando do quanto que a gente fica o tempo inteiro sonhando, e não tem coisa melhor na vida do que a gente poder ter o direito e a oportunidade de sonhar e ter as condições para fazer do nosso sonho uma realidade. E aí eu queria poder compartilhar com vocês uma frase muito bacana que me marcou muito na minha vida, que é uma frase de Eisenhower, que ficou assim muito claro para mim, que quando a gente tem um pensamento positivo, que a gente tem o pensamento de coisas boas, a gente vai para frente, o poder da mente é muito forte. É mais ou menos um papo assim, como se Deus falasse sim para tudo. Quando a gente fala assim, eu vou arrumar um emprego legal, e vai dizer sim, ou se eu falar, olha, isso vai dar errado, ele vai dizer sim. Então a gente tem sempre que estar muito batalhando a nossa própria mente para poder ter posições e coisas positivas. Mas para encerrar, eu queria muito falar uma frase para vocês aqui, eu queria pedir que vocês guardassem isso, e que pudessem sempre estar pensando nela. Muito simples, é uma frase de Eisenhower, que diz o seguinte, que o mundo pertence aos otimistas. O mundo pertence aos otimistas, e os pessimistas são meros espectadores. Eu acho que todos nós dessa cidade tão linda, tão diversa, tão acolhedora, tiver todo mundo no pensamento positivo de que a gente vai ter uma cidade cada dia melhor, uma cidade que já é boa se você comparar com as demais, que tem problemas, e que a gente precisa avançar para melhorar cada dia mais, mas se todos nós formos numa linha de que é importante cobrar do poder público as ações de participar. Eu fico muito, muito feliz. Eu comentava com o Rodrigo Garcia aqui, como é bacana a gente poder estar aqui, o governador, o prefeito, os secretários, com vocês, e ver o entusiasmo da participação. E é isso, é a participação,
é a troca de ideias que vai fazer com que a gente possa melhorar a nossa cidade, nosso estado, a gente ter cada dia melhores. Muito sucesso para vocês, não tenho dúvida que a gente está aqui batalhando, ralando pra caramba para poder tornar a cidade cada dia melhor, gerar oportunidades e tornar a vida das pessoas melhor, principalmente as que mais precisam, e uma atenção muito especial nas áreas mais vulneráveis da cidade. Sucesso aí, conta com a gente. Abraço, beijo no coração. Valeu, abraço. Olha, ali é uma área de 47 mil metros quadrados. Nós temos já um centro de acolhida, uma UBS, era onde funcionava o Detran. O exato local da Vila Reencontro é onde funcionava o Detran, que é uma área da prefeitura que o Detran utilizava. Eu pedi para o governador devolver, até porque ali é um local importante, tendo em vista que a gente tem muito morador de rua naquela região, e a gente precisa ter também um local para as pessoas em situação de rua que elas estejam próximas do local de convivência, não colocar tanto para os extremos. Então, não tem nenhum indicativo de área contaminada, tanto é que tem um posto de gasolina do lado. A gente tem várias atividades empresariais para as pessoas poderem entender um pouco como é que é essa questão de verificação de área de contaminada. Normalmente, onde tem posto de gasolina é uma área contaminada, e você tem do lado hospital, residência. Então, não existe nenhum indicativo de contaminação daquela área. Não sei por que estão fazendo isso, né? Me parece até que houve uma ação de alguns moradores que fez um abaixo-assinado para que a gente não tivesse a Vila Reencontro ali. Lembrando que tem do lado um centro que faz o tratamento de material sólido de reciclagem. Aliás, é o maior centro da América Latina, né, com licenciamento. Então, acho que está havendo um pouco de confusão com relação ao espaço especificamente. Queria ressaltar, nós temos ali uma UBS, uma GCM, o SAMU, um centro de acolhida, e aonde era o Detran, nós vamos fazer a Vila Reencontro, porque, portanto, não é a área onde tem, a poucos metros, esse centro de tratamento de produtos sólidos para reciclagem. Não há risco para quem vai viver ali? Foi feito algum estudo? Não tem risco, até porque nós compramos as unidades móveis, que elas vão ser colocadas, são casas móveis, que elas já estão inclusive chegando, as primeiras 350, metade dessas já chegou e estão chegando o restante, né? Queria ressaltar, ali era onde era o Detran, do lado do SAMU, do lado de uma UBS, não é no local aonde estão dizendo que tem lá um centro que faz tratamento de material reciclado. Ainda sobre esse assunto, uma análise preliminar está sendo feita, o relatório vai ser enviado, mas essa análise não deveria ter sido feita antes de começar a instalação dessas casas modulares? Ali funcionava o Detran, né? Isso que eu estou falando, era uma área já utilizada. O Detran saiu dali, até porque hoje não tem tanto movimento como tinha antigamente com a questão da tecnologia. Então é uma área que estava sendo subutilizada, eu pedi para o Estado devolver para a Prefeitura. Fica do lado do SAMU, do lado da UBS, do lado de uma horta comunitária. Acho que estão confundindo o local, porque o terreno é muito grande, são 47 mil metros quadrados. Né? Estão fazendo uma confusão bastante grande. E também não vai ter construção, isso que eu estou falando, são unidades móveis das casas de 18 metros quadrados que a gente vai estar colocando no pátio de estacionamento e usar o prédio do Detran para fazer os cursos profissionalizantes.